Segunda Guerra Mundial, aula 4, segundo bimestre, dando continuidade à unidade 1. Vamos falar sobre o Brasil na guerra e os acordos de Washington e a criação da ONU. O Brasil na guerra, nós temos aí, na época, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Desde o início do conflito, assumiu publicamente uma relativa neutralidade. Sua estratégia era desenvolver uma aliança comercial tanto com os países do eixo como dos países aliados. Ele também ambicionava construir uma usina siderúrgica no país e necessitava de investimentos. A Alemanha demonstrou interesse em investir no Brasil e enviar a mão de obra necessária para os empreendimentos que Vargas desejava. No entanto, Franklin Roosevelt, que na época era presidente dos Estados Unidos, interferiu nas negociações e liberou empréstimos para a criação de uma usina siderúrgica no país. Ao receber o dinheiro, o governo brasileiro declarou apoio aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, o Brasil também declarou guerra à Alemanha, logo após ter navios mercantis comerciais naufragados no território ou no litoral europeu. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial favoreceu a criação da Força Aérea Expedicionária brasileira, conhecida como FEB, em 1943. Acordo de Washington. Como vimos anteriormente, houve um ataque japonês na base de Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941. Determinou os acontecimentos seguintes da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos declararam guerra ao eixo em 1942. Além disso, com o domínio do Japão sobre as ilhas do Pacífico e da parte da Ásia, regiões fornecedoras de matérias-primas, sobretudo de borracha, foram impedidas de comercializar com os Estados Unidos. E aí, diante desse contexto, Getúlio Vargas, em março de 1942, assinou os acordos de Washington com o governo dos Estados Unidos. Segundo o documento, o Brasil comprometia-se a fornecer matérias-primas ao país norte-americano. Estudos comparativos dos equipamentos utilizados por soldados mostram que na Primeira Guerra, cada pessoa em combate necessitava de 16 kg de borracha. Na Segunda Guerra, a necessidade era de 98 kg. Com o intuito de aumentar a exploração da borracha na região norte, Vargas convocou homens da região nordeste, que ficaram conhecidos como soldados da borracha. É importante frisar que nesse mesmo período o Nordeste estava passando por uma grave seca, Isso influenciou socialmente, gerando uma crise econômica, fome, etc., no Nordeste, ampliando o número de mão de obra. A extração do látex também seria maior. Certamente o Brasil lucrou com o extrativismo, mas os Estados Unidos exerciam uma política econômica agressiva, praticamente monopolizando a compra e a distribuição das matérias-primas, com o pretexto de realizar a partilha igualitária aos aliados. Logo depois da guerra. A guerra ela devastou grande parte da Europa e não alterou não apenas os governos, mas a vida particular de cada cidadão que participou direto e indiretamente no conflito. Em linhas gerais, as principais consequências da Segunda Guerra Mundial foram as seguintes. Por exemplo, na Alemanha, saiu mais uma vez derrotada e a população foi a que mais sofreu, com grandes baixas, e levou anos para que os governos se recuperassem da crise econômica. O nazismo não acabou, permanece vivo em pequenos grupos até hoje, presente na Alemanha, apesar do perigo que representa. A União Soviética saiu da guerra fortalecida e com seu plano econômico transformou-se em uma potência mundial, influenciando países, sobretudo do leste europeu,
com o socialismo soviético. Estados Unidos, depois da guerra, a sua liderança entre os países capitalistas cresceu consideravelmente. Seu poder econômico possibilitou emprestar recursos financeiros para o processo de reconstrução, né, das várias cidades destruídas ao longo da guerra, principalmente através do Plano Marshall, né? Geografia europeia. No dia 17 de julho de 1945, chefes dos principais governos europeus, asiáticos e americanos reuniram-se na cidade de Potsdam, nas proximidades de Berlim, para discutir o futuro geopolítico da Europa. Esse encontro ficou conhecido como Conferência de Potsdam e definiu que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação: a francesa, a soviética, a britânica e a norte-americana, né? A capital Berlim. O setor soviético foi dividido pela cortina de ferro, que representou a Europa dividida, né, no capitalismo e no socialismo, lado ocidental capitalista, do lado oriental socialista. Na capital Berlim, de 1961, o Muro de Berlim foi construído para separar a zona capitalista da socialista, né? E aí o Muro de Berlim tornou-se o símbolo da Guerra Fria, o símbolo do socialismo. Potsdam marcou o alinhamento entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Criação da ONU. A criação da ONU, ela tem suas raízes já no final do século XIX. Só para termos uma ideia, em 1899, na cidade de Haia, na Holanda, aconteceu a primeira conferência internacional para a paz, que tinha como objetivo a manutenção da paz mundial e a prevenção dos conflitos bélicos. Com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, houve a criação da Liga das Nações, só que ela perdeu força e não conseguiu impedir a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de janeiro de 1952, o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, utilizou pela primeira vez a expressão Nações Unidas, quando um grupo de 26 países assumiu o compromisso de lutar contra os países do eixo na Declaração das Nações Unidas, mas foi no dia 24 de outubro de 1955, durante a Conferência de São Francisco, que a Carta das Nações Unidas oficializou a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, para substituir a Liga das Nações. A instituição teria como função manter a paz e a segurança internacional, desenvolver a cooperação entre os povos e buscar soluções para os problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários. Então, a ONU é organizada em diversos conselhos e agências especializadas em resolver os principais conflitos mundiais. É importante destacar que ela também possui uma Corte Internacional de Justiça, formada por 15 juízes eleitos, com sede em Haia, nos Países Baixos, definidora de normas de direito internacional. O primeiro esboço do projeto que resultou a criação da ONU foi elaborado pelo então presidente estadunidense Franklin Roosevelt, pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e pelo assessor de Roosevelt, R. Hopkins, durante um encontro na Casa Branca, em 29 de dezembro de 1941. Após a leitura da unidade 1, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, vocês irão fazer agora as atividades, completar as atividades da página 414, 415 e 416. Repetindo, fazer as atividades da página 414, 415
416. Terminou as atividades, façam as tarefas da página 416, 417, 418, o Max Desafio da 418 e 419, para finalizar com você aprender. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou lá no privado aguardando vocês. Tchau.